Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Sabe aquela sensação, aquela frustração de tentar explicar alguma coisa, de usar as palavras que parecem certinhas e mesmo assim a outra pessoa não entende o que a gente quer dizer? Pois é, isso acontece o tempo todo, né? Em sala de aula, no trabalho, numa conversa em casa. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que isso acontece e, mais importante, como a gente pode construir uma ponte para atravessar esse abismo da comunicação. Essa frase da escritora Agni Shakti, nossa, ela diz tudo. Esse grande abismo é exatamente o nosso ponto de partida. Ele é a imagem perfeita para essa distância que muitas vezes separa o que a gente fala do que a outra pessoa de fato entende. A nossa missão aqui, então, é mapear esse abismo, entender onde ele é mais fundo para depois aprender a construir uma ponte bem sólida sobre ele. Então, a grande questão que fica é essa. Se eu digo a palavra disciplina e outra pessoa ouve a mesmíssima palavra, por que a imagem, o sentimento que vem na cabeça de cada um pode ser tão diferente, às vezes até oposto? A resposta, olha só, está em duas forças que moldam o significado de tudo o que a gente fala. São duas peças-chave que, quando a gente confunde, criam esse abismo, e é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente começar a construir essa nossa ponte, a gente precisa do primeiro pilar. Vamos chamar ele de definição. Pensa na definição como se fosse a fundação de concreto de um prédio, sabe? É a base sólida, aquela parte que todo mundo concorda que é igual para todos. É o nosso terreno firme. E olha que interessante, a própria origem da palavra lá do latim definitione já entrega o jogo. Definir é delimitar, colocar limites claros. Uma definição, ela busca a essência de uma coisa, aquilo que faz ela ser o que é, sem chance de confundir. É por isso que ela é objetiva, ela é estável. É o que a gente acha no dicionário, nas leis, nos manuais técnicos, nos documentos pedagógicos. É um grande acordo, um consenso para garantir que todo mundo, pelo menos no papel, esteja falando da mesma coisa. Agora, vamos para o segundo pilar. E esse aqui? Esse é bem mais pessoal, mais fluido. É o conceito. Se a definição era fundação de concreto, o conceito é a casa que cada um de nós constrói em cima dessa fundação. E a gente sabe, né? Mesmo no mesmo terreno, cada casa vai ter uma cor, uma janela diferente, uma decoração única. O conceito é a palavra depois que ela passa pelo nosso filtro pessoal. Um filtro feito das nossas experiências de vida, da nossa cultura, das nossas emoções, dos medos, das alegrias. A origem conceptus significa formado na mente. É a nossa interpretação. E por isso mesmo, o conceito não é uma verdade universal. Ele muda, ele se adapta. E, o mais importante, ele é profundamente pessoal. É exatamente aqui que o abismo começa a se formar. Vamos pegar um exemplo bem prático. Gato. A definição de gato é a mesma para todo mundo. Mamífero, felino, domesticado, ok. Mas e o conceito? Para um egípcio antigo, a palavra gato podia trazer a imagem de uma divindade. Para muita gente hoje, gato é sinônimo de família, de carinho. Agora, para uma pessoa com uma alergia forte, a palavra gato pode disparar um alerta de perigo, de espirro, de desconforto. A palavra é a mesma. Os mundos que ela abre na cabeça das pessoas são totalmente diferentes. Então, colocando um do lado do outro, o contraste fica gritante. De um lado, a definição, universal, objetiva, estável, fruto de um consenso. Do outro, o conceito, pessoal, subjetivo, mutável, moldado pela nossa experiência. Uma boa comunicação não mora só de um lado ou só do outro. Ela acontece justamente na ponte que a gente constrói entre eles. O grande problema começa quando a gente acha que o nosso conceito pessoal é a definição universal para todo mundo. E é exatamente aí que as coisas colidem. Quando a gente não percebe essa diferença entre a palavra que está no dicionário e a palavra que vive na mente das pessoas, a comunicação não só falha, ela pode acabar gerando ansiedade, medo e até criando barreiras. Vamos ver alguns exemplos do nosso universo da educação onde essa confusão tem consequências bem reais. Imagina a cena. Um professor chega na sala e anuncia que na próxima semana haverá uma avaliação.
Pela definição pedagógica, a avaliação é uma coisa super ampla, um processo contínuo para a gente ver como está a aprendizagem, para guiar o ensino. Mas na cabeça do aluno, e muitas vezes dos pais, o abismo conceitual que se abre nesse momento pode ser gigantesco. O problema todo está aqui. Para muitos estudantes, a palavra avaliação é, na prática, um sinônimo de prova. E o conceito de prova vem carregado de medo, de pressão, de ser julgado por uma nota. O educador pode estar planejando um processo formativo, de crescimento, de feedback, mas a palavra que ele escolheu pode, sem querer, gerar uma ansiedade enorme, um bloqueio. Tudo porque os conceitos na mente de quem fala e de quem ouve são completamente diferentes. E essa necessidade de clareza, olha, não se resume à comunicação com os alunos, não. Mesmo entre educadores, entre gestores, a falta de um conceito alinhado pode criar problemas muito sérios. Um exemplo perfeito disso vem lá das políticas de educação especial. A diferença sutil, mas fundamental, entre integração e inclusão. Para muita gente, integrar e incluir soam como a mesma coisa, mas no campo da educação as definições são cruciais e bem diferentes. A integração parte da ideia de que o aluno é quem tem que se adaptar, se esforçar para caber no sistema que já existe. Já a inclusão vira esse jogo. Ela diz que o sistema, a escola, é que tem que se transformar para conseguir acolher a diversidade de todos. Então, um ato pode ser de integração, como colocar um aluno numa sala comum, mas não ser de inclusão se essa sala não tem os recursos para ele. Confundir esses termos leva a políticas que parecem bonitas no papel, mas que na prática mantêm as barreiras de sempre. Ok, então como é que a gente sai desse abismo? Como a gente garante que a nossa mensagem não seja só enviada, mas que ela chegue do outro lado do jeito que a gente planejou? A resposta está no que podemos chamar de conduta. Não adianta só saber a definição ou ter uma boa intenção. É preciso uma atitude, uma abordagem consciente para unir esses dois pilares. Essa conduta, na prática, se resume a 3 passos. Primeiro, domine a definição. Você precisa ter certeza do terreno técnico em que está pisando. Segundo, e esse talvez seja o passo mais importante, antecipe o conceito. É o exercício de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro. Qual é a bagagem que essa pessoa traz para essa palavra? E, finalmente, o terceiro passo, adote uma conduta. Com base nos 2 primeiros passos, escolha a palavra ou explicação que vai construir a melhor ponte entre a sua precisão técnica e o entendimento real de quem está ouvindo. No fim do dia, a gente precisa lembrar que comunicação não é uma competição para ver quem está mais correto tecnicamente. É um ato de conexão humana. O sucesso não se mede pela nossa correção, mas pela clareza que a gente consegue gerar na mente de quem nos escuta. É uma mudança de foco. Sair do "o que eu quero dizer" e ir para o que essa pessoa precisa ouvir para que a gente se entenda de verdade. É a união da precisão com a empatia. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No nosso dia a dia, principalmente para quem ensina, que palavras a gente usa que talvez carreguem esse abismo escondido? Pensa em termos como autonomia, disciplina, competência. A definição pode ser super clara para nós, mas qual será o conceito que se forma na cabeça de um aluno, de um colega, dos pais? Identificar esses pontos de atrito é o primeiro e talvez o mais importante passo para a gente se tornar comunicadores melhores e para construir pontes em vez de abismos. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas,